أهلا وسهلا. خوش geldiniz. Bienvenidos. Selamat datang. Welcome to Speaking Our Mind podcast, where health is more than healthcare. Bom dia. Estamos aqui hoje mais uma vez e sejam muito bem-vindos ao podcast Speaking Our Minds. Se você quer saber o significado em português, expressando nossas mentes, onde saúde é mais do que cuidado médicos. Este podcast é oferecido pela Divisão de Saúde Pública e Serviços Comunitários da cidade de Nashua. Perdoe-me, da cidade de Nashua. Hoje, eu gosto sempre de pôr a data. Hoje, dia 11 de maio de 2026. E vamos fazer a nossa segunda apresentação. Fizemos nossa primeira apresentação e hoje nós estamos dando a continuidade da nossa segunda apresentação neste podcast, onde estaremos falando, trazendo mais informações sobre o que falamos sobre. No caso, seríamos, não quero usar essa palavra, mas vamos falar de violências infantil, de seguridade, de atenção, de carinho, de amor. Trazendo essas informações que se faz necessário, que quem ouviu o primeiro podcast vai entender que nós vamos estar dando essa continuidade do segundo podcast. E hoje nós estamos aqui com a Jenny Pacheco. Gente, no primeiro podcast, eu coloquei o nome dela longo. Sabe aquele nome longo que só brasileiros sabem ter? Aí ela falou assim, não, vamos reduzir. Deixe-me ser conhecida como Jenny Pacheco, educadora parental. E onde nós vamos estar falando um pouquinho mais, que na última vez que falamos, nós falamos sobre dados ou percentuais profundamente sobre violências, sobre infância, falamos de o romper do silêncio em certas circunstâncias nesses sentidos. Trouxemos gráficos numéricos das formas de violência e abuso dentro dos Estados Unidos. Ela também tem essas informações em relação ao nosso Brasil, mas como nós estamos em terra americana, estamos morando nos Estados Unidos da América do Norte, o foco seria maior também aqui nos Estados Unidos. Mas a nossa mensagem, ela vai romper barreiras, ela vai romper fronteiras e vai chegar não só no Brasil, como em outros lugares, para que esse assunto seja realmente bem aprofundado, com muita atenção, com muito carinho, porque é desta informação é que aprendemos que desde a geração, da formação de um bebê, do nascimento deste bebê, é que vai da forma que os pais, que nós responsáveis estamos tratando, educando, que vai trazer a personalidade, que vai fazer com que essa criança cresça com segurança, sem traumas, sem problemas, sem abusos, sem drogas, sem uso de substâncias, enfim, vai dar um caráter e uma firmeza a esta pessoa. E hoje nós vamos continuar falando com ela, conversando, que hoje ela vai falar conosco sobre os 3 pilares dessa prevenção, de como devemos fazer. Mas antes de entrarmos nesses 3 pilares da prevenção, nós vamos fazer uma correção onde ela me chamou a atenção e pediu para nós corrigirmos sobre um número de uns dados numéricos que trouxemos da última vez, né? Bom, eu vou parar de falar e agora nós vamos ouvir quem tem o conhecimento e ela vai dar esse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa o horário que você esteja nos ouvindo. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por abrir esse canal de comunicação tão importante para a nossa comunidade brasileira. E eu falo que para a gente romper esse silêncio, a gente precisa trazer luz. E essa luz é justamente com o conhecimento que a gente leva para as pessoas. Principalmente a respeito desse tema que a gente colocava tanto tabu, né, na nossa infância, para os adultos também ainda mais. A minha geração ainda tem um pouco menos de receio em falar sobre o tema, mas ainda assim a gente está muito analfabeto em relação a essa educação protetiva, educação emocional, enfim.
Eu quero trazer a correção de um dado que a gente falou no nosso último podcast a respeito das subnotificações que a gente tem aqui nos Estados Unidos. A subnotificação que a gente tem é de a cada um caso que é registrado, na realidade são 10 casos acontecidos. Então, vamos supor que a gente teve, agora eu vou trazer para poder fazer essa comparação entre Brasil e Estados Unidos. E eles entenderem mais um pouquinho. O que é esse número? Sim. No Brasil, a gente teve mais de 80 mil casos registrados de abuso no ano de 2025. Sim. Se a gente for colocar essa taxa de 1 para cada 10, a gente teve mais de 800 mil casos reais de abuso. Quando você se refere a esses casos de abuso, eu vou abrir um pouquinho o leque. Nós estamos falando de violência sexual apenas ou também violência física, mental? Apenas violência sexual. Deus. São mais de 80 mil casos de violência sexual registrados. Mas quando a gente joga esse cálculo que o próprio governo, esses são números do governo, é de que a gente teve mais de 800 mil casos. Então, quando a gente fala 1 para 10 é muito pouco. Mas quando a gente coloca o número grande, que é o que realmente acontece, é muito grande. É quase 1 milhão de casos de abuso sexual. Com certeza. Dentro dessa numeração, você está se referindo dentro do ano de 2025? Foi o maior número de registros de toda a história do Brasil. Meu Deus. Maior número de registro. Isso aqui merece muita atenção. Recorde atrás de recorde que a gente está tendo. Infelizmente, a tecnologia chega para nós, a nosso favor. A gente tem acesso a várias informações e o que tem acontecido é os números não param de subir. E que bom, porque isso mostra que as pessoas estão acordando, falando sobre. Então, quanto mais a gente traz à consciência das pessoas esse assunto, mais as pessoas vão ensinar para as crianças como é que faz, como é que é realmente essa educação protetiva, essa educação sexual da forma correta para a idade que a criança tem. E é justamente sobre isso que a gente vai trazer, né? Sobre esses pilares que a gente precisa construir dentro da nossa casa. E o primeiro ponto que eu queria falar é que ninguém, a não ser o abusador, tem culpa do que aconteceu. E a culpa é uma das principais formas que a criança tem de silenciar, porque ela se sente também culpada pelo que aconteceu. Sim, com então certeza. isso faz com que a criança se retraia e não fale, né? Então essa culpa é simplesmente do abusador. Ninguém tem culpa pelo que sofreu. Correto. Isso é a primeira coisa que a gente precisa falar, né? E a outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que a responsabilidade que a gente tem perante essas pessoas que sofreram abuso é uma responsabilidade da sociedade. Sim. Não é uma responsabilidade só dos pais, dos médicos, da escola. Quando aconteceu abuso, a gente já falhou. Já teve a falha da sociedade, a falha dos médicos que não viram, que não perceberam, das famílias, dos pais, dos amigos, dos parentes, da igreja que aquela criança participa, de todos que estão ao redor como sociedade. Então, a gente não pode entregar essa responsabilidade apenas para a escola e para os pais, que são os principais pontos de conexão da criança. A igreja, não, é todos, nós como sociedade, enfim. Enfim, em todo o meio onde a criança participa, onde ela vive, em todos os sentidos. E fora os que se calam. Sim. Aqueles que se calam para protegerem a si mesmo ou certas entidades que existem. O que eu falo que esse silêncio, quando a gente deixa esse silêncio rondar, a gente está protegendo o adulto. Que seja os pais, que seja o abusador, mas a gente não está olhando para a criança, que é quem realmente precisa dessa atenção. Perfeito. Antes de nós entrarmos mais profundo nesse tópico, só para voltarmos um pouquinho atrás, nós estamos falando de crianças. Esses números que você está trazendo são em relação a crianças, somente. Não, esses números são em relação a violências sexuais. Mas de crianças foram mais de 16 mil registros, apenas de criança. E a faixa etária foi menos de 13 anos. A maior faixa etária de abusos com as crianças. E dentro do Brasil? Dentro do Brasil. Esses dados são de dentro do Brasil, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Perfeito. Só um detalhe muito grande que eu esqueci, porque eu estou tão assim, entrando nesse assunto, entrando de uma forma que eu estou muito admirada com muita coisa e eu quero trabalhar em todos os sentidos para poder ajudar, que eu acabei nem me identificando com o meu nome. Falei o seu, mas não falei o meu.
Eu sou Silvia Pitac, trabalho no Departamento de Saúde daqui da cidade de Nashville e sou uma Community Health Worker, agente comunitário. E estamos trabalhando juntas, eu e Jenny, para poder dar essa informação dentro da nossa própria comunidade. Então, Jenny, vamos entrar no assunto, nesse tópico que é muito, muito importante. Ele não é, as pessoas falam assim, interessante o assunto. Não é interessante apenas. É importante. É necessário. Ele é necessário. Está gritando a atenção de um certo meio de todos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os nossos pilares, como você descreveu. Agora, eu vou perguntar para você, quais são as práticas, as atitudes práticas que os pais responsáveis possam e devem adotar para proteger suas crianças e prevenir o abuso? Eu vou trazer uma analogia que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender como que esses pilares podem ser construídos dentro de casa. É como se a gente fosse realmente construir a luz, trazer luz para dentro de casa. Essa é a nossa analogia. E como que a gente traz luz para dentro de casa? Através de uma rede elétrica. Então, nós vamos construir esses pilares em cima dessa rede elétrica, onde a gente vai ter o primeiro pilar, que é a fiação, que é justamente o vínculo seguro que a gente vai precisar construir dentro de casa. O segundo pilar, que é a lâmpada que a gente coloca na fiação, Sim. que é o pilar da alfabetização emocional e sexual, porque essas duas precisam sempre andar juntas. A criança precisa aprender sobre a emoção e também sobre a proteção. E o terceiro e último pilar, que é o interruptor, que a gente entrega para a criança poder usar desse interruptor para acender a luz quando ela precisar e apagar quando ela se sentir segura, que é a comunicação. É um canal de comunicação aberto que a gente precisa trazer para dentro de casa. E dentro desse primeiro pilar que a gente vai falar, que é o do vínculo seguro, a criança ela precisa sentir além de saber. Porque saber é uma coisa e sentir é outra. Quando a gente fala com a criança que ela pode falar qualquer coisa dentro de casa, você está falando. Mas como que essa criança vai realmente sentir a partir do momento que ela tem esse vínculo seguro dentro de casa? É quando ela fala sem precisar ter medo. Medo de quê? De punição, de julgamento, medo do que ela fez errado ser retalhado pelos pais. E por isso que a gente fala que uma educação positiva ela só é construída em cima de uma educação que não tenha punição, que não tenha ameaças, que não tenha castigos, que não tenha violência de todas as formas, psicológica, de todas as formas. A violência não é só a violência de bater, mas também. E a gente precisa trazer isso porque se você fala para o seu filho que você é seguro em falar aqui, mas se ele fala alguma coisa que ele fez errado, ele é punido, ele é colocado de castigo, esse vínculo seguro não é construído. Não é possível se ter segurança em um lugar que você é punido pelo que você é. Não é que eu sou ruim, é que eu errei. Então esse vínculo só pode ser construído e sentido pela criança a partir do momento que ela realmente se vê verdadeiramente dentro de casa, como ela é de verdade, e ela não tem consequências, mesmo que seja o lado ruim dela. Naquele momento que ela tem que ser educada, que ela não é que não tenha que ter limite. Mas esse limite pode ser colocado de uma forma com muito amor. Sem punição, sem castigo. Então existe essa forma de trabalho, né? E para ela, se ela não se sente segura emocionalmente, não é que eu fale, ela tem que sentir. E esse sentir é dentro da criança. A gente não tem esse controle. A gente tem como ensinar ela a sentir, mas quem sente é ela. E ela é a real figura de falar que esse vínculo realmente é um vínculo seguro. Ela tem que ter essa confiança. E se ela não tiver, ela não vai falar a respeito de nenhum tema. Nenhum tema. Porque vai entrar no que a gente acabou de falar, ela vai começar a sentir culpada de que o erro dela é culpa dela. E a criança, ela não consegue distinguir de que o erro dela em alguns temas é diferente do erro dela do abuso. Porque ela conecta tudo como a mesma coisa. E é por isso que a gente precisa criar essa fiação muito bem sólida, que é o vínculo seguro. E eu quero trazer uma passagem de um livro que eu trouxe, do Gabor Maté, que fala sobre vício. E que às vezes as pessoas vão se perguntar qual que é a conexão desse tema que a gente está fazendo de vínculo seguro com o tema de vício. E tem uma fala do o Dr. Daniel Siegel, que ele traz aqui dentro do livro dele, que é A Mente em Desenvolvimento, que fala: para o bebê e a criança pequena, relacionamentos vinculativos são os principais fatores ambientais
que moldam o desenvolvimento cerebral durante o período de maior crescimento. O vínculo estabelece uma relação interpessoal que ajuda o cérebro imaturo a usar as funções maduras do cérebro dos pais para organizar os próprios processos. Então, aqui ele está falando sobre uma estrutura cerebral, e a gente até chegou a comentar no último podcast que quando esse vínculo não acontece, o cérebro, a parte física do cérebro, ela é detonada. Sim. Então, ela perde capacidade física. E aí, quando a gente vem falar de vícios são vários os temas, né? A gente não tem vício só o pessoal usa muito das drogas tudo e do mais. álcool, né? Mas existe o vício de trabalho, existe o vício compulsivo de compras, existe o vício também de jogos de azar, vício de sexo, vício de comer, vícios de beleza, que é a pessoa que faz cirurgia plástica atrás de cirurgia plástica e nunca está satisfeita com o seu próprio. Então, o vício de acúmulo de riqueza, Sim. que aqui nos Estados Unidos, né, a gente com a nossa comunidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá. Então, assim, esses vícios, eles dominam grande parte, mas ninguém quer falar que é viciado. Ninguém quer se mostrar nesse lugar, né? E a gente não pode perguntar o porquê do vício. A gente tem que perguntar o porquê da dor. Qual foi a dor que teve para esse vício a esse chegar? vício? Só um detalhe que eu queria colocar uma observação importante sobre o que você falou para os pais em si. É muito importante quando o seu bebê está sendo gerado, quando o seu bebê está vindo ao mundo, que os pais também venham ter uma estabilidade mental, força mental, uma ajuda mental. E às vezes esses pais já têm um histórico lá atrás de coisas que passaram, de traumas. Então, muitas vezes, eu acredito que hoje em dia, nossa sociedade, não sei, eu estou mais ligada à sociedade americana, mas digamos ao tempo, vamos dizer, a nossa diferença de idade, minha e tua. No meu tempo, na minha época, não se falava e tão pouco buscava uma ajuda com um psicólogo ou uma ajuda com um psiquiatra para poder lhe auxiliar em ajudas mentais ou mental para ver até onde você está sofrendo suas coisas. Então eu espero que isso tenha quebrado esse tabu e que tenha se preparado emocionalmente. Ajuda, não custa nada você procurar aquele profissional que vai te auxiliar também. Porque, Jenny, como você falou, a criança ela sofre em qualquer local. Qualquer local. Não é só dentro da sua casa, até mesmo na escola. Mas vamos voltar, porque isso aí eu achei... Vamos voltar, senão eu vou acabar te interrompendo, porque o assunto é fabuloso. E, inclusive, não é só uma segurança mental que a gente precisa pensar. Tem uma segurança financeira também. Sim. A gente precisa fazer aqui o recorte em relação às pessoas que não têm nem o básico. Exato. Para lidar no dia a dia. Exato. E aí, como é que com uma pessoa que não tem o básico, a gente precisa tomar muito cuidado em a forma de levar esses assuntos, porque a gente não tem o básico, eu vou falar com ela que você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, a gente precisa disso, a gente tem esse apoio, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos tem essa saúde pública para poder lidar justamente com essas... É a vivência do dia a dia que leva a gente a pensar assim. Vulnerabilidades. E lá muitas vezes não. Lá eu sei que não tem. Principalmente de baixa renda em certos lugares onde nós sabemos que eles vivem. Então, assim, a gente precisa fazer esse recorte para justamente entender que muitas vezes nem o básico tem. Então, como levar o básico e também essa estrutura psicológica para esses pais, né? E o Gabor, ele lida muito com isso. Ele tem um livro dele que chama O Mito do Normal, que ele fala sobre essas vulnerabilidades invisíveis e das normalidades que a gente vai criando dentro da sociedade a respeito desses temas, de acesso, enfim. E aí, o que mais me deixa, assim... potente para falar sobre a nossa prevenção, como defensora da infância mesmo que sou, é quando ele traz que essas drogas, e eu vou colocar drogas aqui como vícios, né? Que esses vícios, eles costumam ser uma válvula de escape para as pessoas que sofreram agressões e negligências na primeira infância. E ninguém nasce viciado. As pessoas aprendem o quê? A se adaptar àquilo que ela precisou. E aí, quando a pessoa tem um cérebro que foi, infelizmente, criado na infância para receber esse vício de uma forma mais pesada, ela vai ser viciada em alguma coisa. E o que hoje nós, como pais, queremos prevenir muito? O que a gente quer prevenir muito hoje?
Vício, principalmente. Vício em Exato. telas. As nossas Exato. crianças hoje com 5, 6, 3 anos. Então, Os telefones, eles são espertos. 2 aninhos, 3 aninhos, já pegam seu celular, eles já estão indo ali, já sabem abrir um YouTube e buscam o que eles querem assistir e já tem essa... E é interessante que a gente tem que alertar, porque muitas vezes o pai também quer se acalmar e toma aqui, ó. é porque Vai lá e fica quietinho. quando você vê a dinâmica familiar, é o pai com o dele, no vício dele, e a criança no vício dela. São 2 sobreviventes de uma sociedade que está sendo plantada para acontecer isso. O celular, a internet, é como fogo Sim. foi antigamente. Existem os riscos, é extremamente necessário para nós, mas existem os riscos, e os riscos são, principalmente para crianças, são devastadores. Devastadores. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que isso aqui é um tema de um outro assunto. Outro assim. assunto da parte. E eu só quero trazer essa conexão entre o quão importante é a gente criar esse vínculo seguro dentro das nossas casas para, inclusive, evitar um dos maus que a gente mais quer, que é o vício. Sim. Então, se eu crio essa base segura, eu estou protegendo a minha infância para que a minha criança, para que na adultidade dela, ela não venha se viciar. Sim. E o segundo pilar, que seria essa lâmpada, né, que a gente vai colocar, que é a alfabetização emocional e sexual. Quem não sabe dar nome, não sabe falar, não sabe denunciar. Vai denunciar o quê? Nunca foi conversado comigo dentro de casa o que é uma vulva, o que é um pênis, o que é um ânus, o que eu posso ou não tocar, o que é intimidade, o que é privacidade. E isso são todos assuntos que a gente precisa Um diálogo lidar de abertura. dentro de casa, que é uma alfabetização realmente. E o nome, a gente tem que dar um nome anatômico das partes íntimas. Eu sei que isso é muito tabu, tem pessoas que têm pavor de que sejam falados esses nomes, porque pessoas levaram tapa na boca de falar essas palavras antigamente. Existem vários gatilhos que as pessoas têm. Quando fala esse nome, lembra, pá, não pode falar isso. Ainda existe. E ainda existe, Ainda infelizmente. existe. Por que eu posso falar nariz e eu não posso falar vulva? Por que eu posso falar cotovelo? É uma parte do nosso corpo. É uma parte importantíssima que precisa ser ensinada. É a preparação que você tem que fazer dentro do seu teto para que não venham descobrir lá fora. E hoje, a grande maioria de nós, adultos, somos analfabetos. Tanto emocional quanto sexual. E esse é o maior problema. Porque quando a gente não tem essa alfabetização, como é que eu vou ensinar meu filho a ler se eu não sei ler? Como é que eu vou ensinar meu filho sobre emoção se eu não sei sobre emoção? Então, a gente precisa primeiro trazer essa alfabetização para nós. Para dentro de si. E que seja em conjunto com os nossos filhos. A gente precisa mostrar a nossa vulnerabilidade para eles verem que a gente não sabe tudo, que nós não somos essas grandiosidades que a gente vai criando com os nossos filhos. Principalmente com frases que eu que mando aqui dentro de casa. Eu que sei o que é melhor para você. A gente não sabe tudo. A gente precisa mostrar esse lado, essa vulnerabilidade para as crianças. E esse tempo nós temos que adquirir, Jenny, porque você, como a mim, trabalhamos muito nessa nação, temos nosso horário muito carregado lá fora para trazer o prover dentro do seu lar e tudo mais, mas é essencial, fundamental, aquele seu horário com seu filho ou com sua filha, sentarmos e conversarmos. Justamente, né? E aqui, quando os pais se sentirem desconfortáveis, por isso que eu falo que a gente tem que procurar ajuda, fazendo novamente esse recorte de classe, que nem todo mundo vai conseguir. Mas existem pessoas que conseguem auxiliar, existem formas lúdicas, inclusive a gente já trouxe, né, no último podcast falando sobre os livrinhos infantis a respeito de educação sexual que dá para usar dentro de casa, que eu acho maravilhoso. Inclusive eu e meu marido, a gente está desenvolvendo não só para a educação sexual, mas para todos os temas que a sociedade tem como tabus, para poder letrar mesmo essas pessoas. Perfeito. Enfim, a gente tem que ter essa certeza de que só assim a gente vai trazer realmente luz para dentro de casa. E isso é uma dos pilares, é o principal. Eu preciso engatar a lâmpada dentro da fiação, porque senão meu filho não consegue ir lá e usar do terceiro, que é justamente o interruptor, que é a comunicação. Como é que eu vou criar esse canal de comunicação aberto para dentro da minha casa? Para dentro da igreja? Dentro de um consultório médico? São vários os espaços que a criança ocupa e que tem a possibilidade de trazer esse tema. Então, a gente não pode achar que é somente responsabilidade dos pais, da escola. Não, é de todos nós como sociedade. Em todos os lugares que a gente intervém com a criança, a gente precisa trazer a responsabilidade para nós. Né? E é aqui nesse canal de comunicação aberto que vai tudo se sustentar.
E esse interruptor, quem tem o manejo dele é a criança. Se eu tive um vínculo seguro com ela, que foi a criação da minha fiação da minha casa, se eu tive a alfabetização com ela a respeito do que é as partes íntimas, o que é privacidade e intimidade, quem pode tocar ou não, que isso é tudo dentro, o que é raiva, o que é medo, o que é segredo, o que não é segredo, e aí é uma das dinâmicas que a gente usa até lá em casa, a gente não usa a palavra segredo, a gente usa surpresa, porque se eu uso segredo, a criança entende que existem coisas que não vão ser contadas, e surpresa sempre é falado. O que ela tem que entender é que eu nunca vou esconder nada dos meus pais. A surpresa depois vai ter todo mundo feliz, né? Então, assim, a criança sabe que é uma festa de aniversário surpresa, então todo mundo depois vai ficar feliz. Agora, se é algo que ela tá sentindo medo e que a pessoa pediu para não contar, opa, eu preciso acionar o meu vínculo seguro, que são os meus pais, que é dentro da minha igreja. Não quer dizer que seja só os meus pais. Na escola, minha professora, quem que é meu vínculo seguro na escola? Quem que é meu vínculo seguro na igreja? Qual que é o médico que é meu vínculo seguro? E nós precisamos ensinar a criança qual que é a rede de proteção dela. É o avô, é a professora X. Isso precisa ser falado dentro de casa. E então uma das formas seria justamente nem usar esse segredo. Usa surpresa. Olha, a gente tem surpresa. Não conta pra mamãe porque é surpresa. Ela não pode saber agora, ela vai saber só depois. É diferente de usar segredo, porque geralmente os abusadores usam. Isso é segredo nosso. Sim. E atrás do segredo nosso vem a ameaça. Essa é a grande ameaça. E o segredo da mamãe e do papai, para a criança, é o mesmo segredo do abusador. Sim. A criança não sabe definir a palavra de quem. Ela só sabe que segredo é segredo. Sim. Então, se tem segredos dentro de casa, com os amigos, tem segredo também com o abusador. E tá tudo bem, porque isso acontece. Por isso que eu falo, violência doméstica tá conectada com bater. Se meu pai e minha mãe que me ama me bate, por que eu não posso receber uma violência de uma pessoa de fora? Tudo conectado com a infância. Com a infância, meu Deus. É um assunto importante. Mas a segurança, como a gente falou, precisa ser sentida. E a criança só vai usar o interruptor se ela tiver vínculo e se ela tiver alfabetização. Senão ela não vai nem saber como é que liga esse interruptor. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é justamente isso. A gente precisa criar essa estrutura por completo. Antes da criança usar o interruptor, ela teve 2 passos importantes. O vínculo com a família, o vínculo com a igreja, o vínculo com a escola. Sim. E ela teve a alfabetização. Antes disso, ela não consegue. E hoje a gente está querendo que a criança use o interruptor sem ter isso. Sem ter os primeiros passos, né? Ela não vai conseguir. Não é possível. Isso não é possível porque, neurologicamente falando, a criança não tem capacidade. Ela precisa aprender. E a gente só consegue construir essa rede elétrica e levar luz através do vínculo, da consciência e da segurança. E nós precisamos ser essa faísca necessária. Há um caminho, a infância é um chão que pisaremos a vida toda. E se a gente protege essa infância, a gente não vai precisar desconstruir tantas camadas que a gente hoje, inclusive nesse podcast, está falando. De desconstrução de camadas que a gente, infelizmente, teve que construir. E a prevenção, gente, ela é responsabilidade de todos nós. A gente precisa assumir esse lugar de sociedade. A gente precisa assumir esse lugar de quebra de silêncio, de trazer luz para dentro das nossas casas, e a gente tem esse poder. Perfeito. A gente tem esse poder. Perfeito. A denúncia, ela vai proteger a criança e nunca o abusador. E nunca os adultos. Seja ele quem for. Que a gente já falou também no último podcast. Com certeza. São os mais pertos que são da criança. Por isso que é importante você estar acompanhando, observando, lendo, revisando. Às vezes a gente fica pensando assim, vou mexer nas coisas dos meus filhos, vai abrir a mochila, vai abrir as coisas, vai conversar. Como você falou, o apoio principal, acompanhe passo a passo. Aqui, quando chegamos, que trabalhamos demais, às vezes deixamos na escola e não vamos ver o que está acontecendo. Por Deus, vá, participa das reuniões, conversa com os professores. Meu filho, como foi? Minha filha, como foi? O que aconteceu hoje? O que não? É fundamental. É fundamental. Eu espero que quem esteja ouvindo o nosso podcast abra bem a sua mente e venha conversar. Que busque você também, que pode entrar em contato com você para poder ser um apoio, uma ponte de dúvidas que esteja tirando.
Porque eu sei que nosso tempo aqui é curto, nosso tempo é pequeno, não é longo. Porque se fosse mais, nós estaríamos entrando em assuntos mais especiais. Mas é importante. E eu peço a você que está nos ouvindo, a Jenny vai deixar o telefone dela para contato. Aliás, ela já está me passando aqui, tá? A Jenny, você vai sempre, se puder, ela vai deixar o telefone. Porque o que eu estou vendo aqui não é o telefone. Mas o que ela está me passando é uma coisa importante. Silvia, se eu precisar de ajuda, a quem eu vou recorrer dentro dessa cidade de Nashua? Ou a quem vou recorrer dentro do país? Bom, temos o do nosso departamento onde nós trabalhamos, que é o Departamento de Saúde Pública da cidade de Nashua, que você pode vir até nós. Telefone 603-589-4500. Você vai solicitar as opções desejadas. Nós temos o que se chama cartão de emergência, rede de proteção em New Hampshire. Se você suspeita de abuso ou precisa de ajuda imediata, por favor, não guarde silêncio. A lei de New Hampshire protege quem reporta, por favor. Temos canais de denúncias 24 horas, emergência policial, todos conhecem, que é o 911. Nós chamamos em inglês DCYF ou DCYF, que é a proteção à criança e família. O telefone do DCYF é 1-800-894-5533. Órgão governamental obrigatório para denúncias de suspeita de abuso ou negligência. Temos, sim, a quem recorrer. Não falo inglês, não te preocupe, você tem o direito de um intérprete no seu idioma em português. Nos busque, fale conosco, mas não se silencie e nem caminhe sozinho nessa situação. Você pode deixar seu telefone, Jenny, que nós já estamos encerrando, para podermos falar, deixar só o seu contato, meu amor. Eu vou deixar o meu Instagram para o pessoal me procurar, que é o Jenny Pacheco _, que é o JENNY Pacheco. E tem também o nosso site, que é o educareproteger.org, que também por lá consegue todos os nossos meios de comunicação. E eu quero agradecer mais uma vez, Silvia, pelo Departamento de Saúde Pública de Nashua acolher esse tema e por você também estar trazendo para a nossa comunidade brasileira esse tema que é tão importante e necessário, como a gente falou no início. Muito obrigada por isso, muito obrigada a todos que escutaram, que isso tenha plantado uma sementinha no coração de cada um, para que eles possam pensar em como podemos fazer isso dentro de casa. E com esses 3 pilares que a gente trouxe hoje, eles já comecem a frutificar e a trazer luz para essas casas. E o farão. Obrigada a você que está nos ouvindo, obrigada a você que parou um pouco para poder nos participar conosco. Esteja, por favor, à vontade para falar sempre conosco. Obrigada aos responsáveis pelo Departamento de Saúde de Nashua. Obrigada, Savita. Eu não posso deixar de falar no seu nome, que sempre está nos apoiando, que sempre é aquela pessoa que está do nosso lado. Obrigada, Jonathan, pelo teu tempo também por nós. Obrigada a todos vocês, Jenny, meu coração contigo, e vamos continuar nessa palestra, não só em podcast, mas também para fora, como vamos fazer. Obrigada e até a próxima. Estaremos retornando com assuntos também, se continuarmos do mesmo ponto, ou assuntos diferentes que o Departamento de Saúde Pública tem para vocês conhecerem muito mais sobre nós. Muito obrigada e tenham bom, excelente noite, dia, não importa. Até a próxima. أهلا وسهلا. Hoş geldiniz. Bienvenidos. Selamat datang. Welcome to Speaking Our Mind podcast, where health is more than healthcare.